Tá, pronto. Então, olá a todos. Nós vamos dar início a uma série de podcasts, que até aqui era um podcast da Partilha Explica, mas que até aqui era tudo só em áudio, e agora vou ter o prazer de fazer também em vídeo para vocês conseguirem ver as pessoas que estão comigo e que eu tenho o prazer de falar e de vos apresentar, porque sei que vão trazer aqui coisas novas, coisas muito interessantes. Vão deixar de me ouvir sozinha a mim a conversar, a falar aqueles áudios que eu sei que vocês gostaram pelos comentários, mas que se vai tornar muito mais interessante quando eu trouxer aqui os meus amigos e os meus convidados, porque normalmente são pessoas da minha confiança e que eu sei que vão trazer algo de novo e de importante e que vai acrescentar e que eu tenho a certeza que vai ser muito útil. E vamos começar esta série de podcasts com imagem, com a Maria Costa, formadora da Bebé Vida, minha amiga, e portanto eu tenho um carinho muito especial e por isso é que foi da primeira que eu convidei para ser o episódio com imagem agora, que é a nossa inovação. E porque sei que o tema que nos vai trazer, que é a criopreservação, é um tema que ainda merece aqui alguma atenção e aqui desmistificar muitas coisas que hoje em dia já são difíceis até algumas de acreditar, que ainda se acredita, e que vamos transformar este tema um bocadinho assim mais simples. Porquê é que eu convidei a Maria? Porque eu já conheço a Maria há alguns anos e gosto muito, estou sempre a dizer isto, e quando ela vem cá também com as minhas grávidas, a Maria tem uma linguagem muito simples. Isso deve ter sido assim ao longo dos anos também um bocadinho afinada, não é? Sim, com a experiência. E nota-se na Maria uma grande experiência de casais. Há quanto tempo já está na área? 11 anos. Pronto. É isso. 11 anos, sendo que antes da Bebé Vida eu trabalhava com casais já com as criancinhas cá fora. Que eu tinha um parque temático em Leça da Palmeira, onde fazia festas de aniversário. Ai, que giro! Nota-se que a Maria tem um jeito com os casais e, portanto, e que vai de encontro àquilo que nós queremos saber. Muitas vezes, quando encontramos alguém com muito conhecimento numa área, às vezes a comunicação é um bocadinho difícil, nós temos sempre é muita técnica. É técnica, isto é uma área muito técnica e depois leva aqui a passagem da informação, seja muito técnica e não chega aos casais grávidos, ou chega de forma muito mais dura do que desta forma mais fluida, que é o que deve ser uma conversa. A sensação que é muita publicidade e muito marketing à volta, sim, não é, de um produto, que eu acho que é uma imagem que está a passar muito ainda. Infelizmente, por... eu não queria dizer culpa, mas por alguns dos nossos players que estão no mercado ainda passam esse tipo de está para tudo e para mais alguma coisa, e é uma informação que não é mais agressiva. Leva a pessoa a sentir-se mal, culpada se não fizer exatamente, não aderir a um produto. Sem dúvida. Acabamos por estar a vender um produto mesmo. Sim, mas em saúde o que é que hoje não é uma venda? É tudo uma venda, não é? É tudo uma venda, o médico prescreve porque sabe que depois vão à farmácia e vão comprar, e há um cruzamento com o delegado dessa zona. Os próprios hospitais que colhem células estaminais, alguns já cobram pela colheita de células estaminais. Portanto, isto é tudo... Isto acaba por dar a sensação aos próprios casais de que isto é um negócio, então não, acabamos por nem nos... Sim, cada vez mais vai ser... acabamos por não dar valor à realidade daquilo que nós temos de... Exatamente. Estamos a ver... já volta a estar toda uma máquina, não é? Estamos a ver hoje em dia, a nível hospitalar, a grande diferença entre o norte e o sul, urgências fechadas, e os casais não têm outro remédio, são ir para o privado. A pagar. Se formos a ver em quase todas as áreas. É tudo. Sim, sem dúvida. Porque temos seguros de saúde pagos, precisamente para nos precavermos se uma alternativa que temos ao nosso lado não funcionar, termos ali alguma coisa que é garantido e que sabemos que vamos e que nos atenda, não é? E que se calhar mais rápido e... Exatamente, por isso é que eu digo, há muitos casais que efetivamente já vêm com algum ruído de coisas menos agradáveis que ouviram e depois leem tudo pela mesma cartilha. E eu acho que é aqui que a Bebé Vida se distingue.
distingue-se em passar uma informação fidedigna, de portas abertas com o cliente. Portanto, nós temos há 21 anos no centro da cidade do Porto. Sim, eu já tive a oportunidade de conhecer e conhecer o laboratório, inclusive, não é? Junto à estação Mas de não são só os profissionais de saúde que têm entrada lá no laboratório, atenção. Todos. Já fomos estudantes, podem fazer visita e ver como é que funciona mesmo, é muito interessante. Aliás, nós já temos algum protocolo, temos um protocolo com algumas escolas, em que quando eles enveredam pela área científica e das biologias, vêm fazer uma visita ao laboratório, porque já vão com aquela informação para a sua carreira e até para ver como é que funciona mesmo, uma coisa nós imaginamos. Claro. De azoto líquido. Claro. Isso é muito interessante para quem conhece e quem é da área, mas depois vai dizer, um tanque de azoto líquido, fica aqui a imagem, mas aquilo não é o quê? Tudo mergulhado no pois, né? E depois acabamos por ver o rigor da tratamento. Trabalhamos e pedimos às amostras dos casais que nos confiam as amostras dos seus bebês. E é uma mais-valia também estar sediado aqui para nós. Sim, no centro da cidade. Sim, há algumas questões engraçadas que os casais colocam. Quanto tempo é que a criopreservação dura? Ainda no outro dia tive um casal que me disse que não lhe fazia muito sentido, porque o contrato era por 8 anos, em 8 anos. Informação completamente normalmente vêm depois de 18 anos, não é? Informação completamente distorcida. Portanto, isto é um serviço a 25, 30 anos já. Se calhar daqui a uns anos falamos mais, não é? Que consegue explicar um bocadinho mais. Nos Estados Unidos já temos laboratórios a criopreservar para muito mais do que temos estabelecido neste momento. Também bem, à medida que vem informação, não é? Das células, quanto tempo elas continuam a estar viáveis. Exatamente. Vai-se fazendo alguns controle das amostras, não é? E percebe-se que elas, ao fim de mais anos, eu lembro na altura quando o meu filho nasceu, na altura falava-se, realmente já se falava em 15, julgo eu, já não me recordo. Mas não se fala, mas ele chegava ali e não havia mais. Nós começamos por 20, contratos de 20. Era isso. Eram 20, não eram mais 20. Depois alargou-se mais tarde das 25, depois já se faziam replicações, já se conseguiam fazer, aumentar um bocadinho mais a amostra, já se começou a ouvir cada vez mais, vamos evoluindo, e nós profissionais de saúde que estamos na área acabamos por ir graças aos formadores, não é? Também, porque não é só com casais que vocês falam, vocês vêm aos profissionais, aos hospitais, estão sempre no terreno, e eu acho que cada vez mais os profissionais também devem ter o cuidado de se informar e de estar bem informados, para depois não dizer exatamente, estarem atualizados. Porque assim, o que eu constato, eu faço visitação médica, eu faço formação aos hospitais, e muitas vezes o profissional de saúde médico está só balizado com o que aprendeu há muitos anos atrás na faculdade, que foram umas nuances residuais sobre o tema. E então é aquilo que ele mantém. Ou quer ouvir quem está lá para trazer mais informação e se quer atualizar, ou então é aquele profissional de saúde que não lhe interessa e que fica ali no seu cantinho. Ainda temos de tudo. Ainda existe. Sim. E algo que eu quero passar, que é o protocolo que temos com o IPO do Porto. Pois eu ia fazer essa pergunta. Vocês têm protocolos? Exatamente. E investigação muita? No I3S. Estamos a começar agora com o I3S. Na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto também. Já há alguns trabalhos na área da investigação. E com o IPO do Porto, que eu acho que não há entidade mais acreditada, com mais credibilidade, que um profissional de saúde da área da terapia celular, quando esgota o tratamento que existe hoje em dia para as doenças oncológicas e os casais não tenham células criopreservadas, aconselha, se aquele casal conseguir e tiver condições, engravidar novamente e fazer a criopreservação, algo que nós temos muito orgulho e que fazemos essa criopreservação a custo zero, fazemos a preparação da amostra, para ser abordada e dirigida a um familiar. Portanto, custa-me muito que profissionais de saúde perante os casais venham, isto não serve para nada. É uma discrepância. Temos aqui uma entidade que lida todos os dias com... E pública, que é uma entidade pública, não é?
porque o IPO é uma entidade pública. Exatamente, com outros profissionais que depois dão aqui, eu acho que são profissionais que querem cortar logo ali a conversa, que também, como não têm Descarregagem de conhecimento. Por isso, o que eu acho é que o bom profissional de saúde, acima de tudo, deve dizer ao casal, informem-se. Senão, se ele não tiver essa bagagem, se não tiver essas respostas... O casal perder um bocadinho a deferência pela bata branca. Mas não serve, pode-me explicar porque é que não serve? Ou o que há, o que é que não há? Isso é importante, mas em tudo, não é? Sim, em tudo. Os casais às vezes ainda estão com muito receio de fazer perguntas, às vezes, agora já menos. Graças a Deus estamos a ver uma maior abertura e um maior interesse por parte até dos casais e também, muito mais nesta fase, que é uma fase em que estão todos em todas as áreas de informação, que as pessoas já se começam a libertar um bocadinho, a ter mais ou à vontade de conversar. Eu acho que nós já não vamos para casa com duas balelas que o seu doutor nos diz. Mas ainda podia ser, eu acho que ainda podia ser um bocadinho mais à frente. Podia, sim. Claro que sim. E é assim, se temos estes protocolos, esta investigação, se a investigação cada vez mais aponta para a aplicabilidade, não é? Exatamente. E para resultados, nós não podemos ficar lá atrás. Isso é uma área da medicina preventiva. Nós atuamos na medicina preventiva. Deus queira que nunca venha a ser preciso. Se for preciso, temos ali alguma coisa que pode vir a fazer a diferença. Não é? Porque estes tratamentos, embora aqui no nosso país, nos nossos IPOs, que são normalmente os locais os centros de terapia que temos, exatamente, não seja logo o primeiro, normalmente não é. Ainda não é a primeira linha de atuação. Nós vamos aqui à vizinha Espanha e já vamos ao centro oncológico e a primeira questão é: guardaram células estaminais? Portanto, o paradigma aqui ao lado já mudou. Já estão noutra dimensão. Noutra dimensão. Mas eu penso que sim, mas para isso era importante termos um banco público. O banco público é muito importante. E o nosso banco público fechou a investigação e continuar e ser mais comum a criopreservação. O tema, exatamente. Mais falado, ser um tratamento mais convencional, exatamente. Uma coisa se calhar que está ali guardada num baú, só para alguns. Enquanto nós não tivermos um banco público forte, ativo, voltado para o público, não vamos tão cedo ter as células estaminais como primeiro lugar. Isto é uma coisa que isto não passa muito para a opinião pública. Não passa porque parece, e eu acho que isto é fruto de muita publicidade também agressiva que existe, nós sabemos que infelizmente. Existe, e que depois, quando nós temos casais que estão numa fase mais vulnerável, mais sensível, a levar com uma publicidade e um marketing assim agressivo, eles, em vez de, eu acho que acontece muito isto, em vez de procurarem realmente saber, desiste-se, porque a informação é de tal ordem, eu sempre mais vale desistir da ideia e não passar à frente a ver o que realmente é. E acabamos aqui por a criopreservação ficar fechada só no privado, só para alguns, quando a maior parte dos bancos privados até beneficiariam se existisse também. Sem dúvida. Não há uma incompatibilidade. Nós não somos existência. Quando o banco público estava em atividade, antes da pandemia, nós estávamos a auxiliá-los no sentido deles também obterem as acreditações que nós temos neste momento, principalmente a Facto Network. Que eles nem sequer tinham essa acreditação. Que a acreditação da Facto Network não é mais nem menos e é tão importante que permite que qualquer amostra criopreservada com a BB Vida tenha portas abertas em qualquer centro de terapia do mundo. Okay? Isso é muito importante, saber. Não é só perceber se aquele é mais caro, se aquele é mais barato. Não vou para aquele que é mais barato. E depois o que é que eu posso fazer com a minha amostra? Este processo todo é um processo dispendioso, não é? Sim. Depende, mas depende das prioridades. Não passa para falar isso. O processo do próprio que o laboratório tem, o processo que o laboratório tem de uma criopreservação para ser feita com tudo e com as prescrições. Claro que sim. Ele não pode fazer preços também. Tudo tem seu. Uma relação custo. Não é? Benefício tem que ter, porque não é um processo barato, não é? As pessoas não sabem, por exemplo, um banco público, se precisar de libertar uma amostra, o custo para o Estado são cerca de 35 a 40 mil euros. As pessoas pensam que é de borla. Não. É do Estado, mas ele também tem custos para... Exatamente. Claro, a saúde é muito cara. A saúde é muito cara. Sim.
a saúde é muito cara. Ao Estado, as pessoas é que não imaginam porque é que nós temos impostos, não é? E isto aqui não querer fazer política nem estabilidade por aí, mas no geral, se há impostos é para pagar estas despesas, supostamente, não é? Portanto, os impostos estão lá porque há despesas, senão o nosso Estado não consegue assegurá-los. E, portanto, este tipo de despesas em saúde, vocês não imaginam quanto custa um internamento um dia no público. No público. Porquê? Porque o dinheiro não nos sai diretamente do nosso bolso, o Estado está a custear isso. É que há urgência em livros bacanas. E como não vemos esta parte do dinheiro que está atrás, esquecemos um bocadinho disso, que nós não pagamos nada, foi gratuito para o cidadão, mas alguém pagou esse serviço. Foi o Estado, claro. Somos todos nós, acabamos por ser, somos todos nós na mesma questão. E acabamos também por esquecer um bocadinho que estes processos, todos eles envolvem custos, quer no privado, quer no público. Por isso é que também são serviços em que as pessoas têm que perceber que eles têm o seu valor e que quanto maior for a qualidade, maior também vai ser, se calhar, também o custo que vão ter. Claro, eu lembro na altura do Banco Público, contactava com muitas senhoras grávidas e que me diziam logo, eu vou doar para o Banco Público. Correto. Mas sabe se pode ser doadora? Claro. Porque assim, o Banco Público tinha uns requisitos enormes. Eram uns livrinhos com 3, 4 páginas. O Banco Público de Leite. Olha, por acaso também tem critérios bastante... Pronto, está a ver? Não se pode doar leite que tirou em casa. A colheita é feita. Claro. O profissional vai a casa colher em determinadas condições. Em uma fase... Não, vou doar para o Banco Público. Mas sabe se pode ser doadora? Não. Pois é que o Banco Público há uns critérios muito diferentes do que guardar células estaminais para um banco familiar, para um banco privado. Porque a amostra para o Banco Público, desculpem a expressão, mas tem de ser a amostra mais limpa possível, que é para servir a qualquer pessoa. Em qualquer ponto do mundo. Exatamente. Não é só do país. Sendo que uma amostra familiar é só para contexto familiar. Outra questão que os casais me perguntam muito. Fiz criopreservação com a Bebé Vida. A minha amostra pode ser doada a alguém que venha a necessitar fora da minha família? Não, impensável. Se o casal quiser, em algum momento, que eu não acredito, privar um dos filhos de ter a amostra para doar a alguém que venha a ser compatível, isso é com o casal e nós não interferimos. Exato, é a propriedade deles. Claro, claro, até aos 18 anos está em nome dos pais. A partir disso é o próprio, que já é a maioridade, é que decide sobre as suas saúde. Outra novidade que eu queria trazer, que é pioneiríssimo, nós até à data nunca tivemos uma entidade seguradora que comparticipasse do serviço de criopreservação. Isto para mim é uma lança em África. Nós tínhamos alguns acordos, como temos, com o Samos Quadros, com a Multicare, com a Advancecare, com a Medis, a Real Seguros, entre outros, em que há um protocolo com essas entidades e que comparticipam. Temos um pressário especial, mais friendly, para que os casais possam contratualizar o serviço. Agora, este protocolo completamente pioneiro em Portugal, que a Bebé Vida tem com a Aziza Advancecare, em que esta entidade comparticipa na totalidade do serviço de criopreservação. Ou seja, basta ou que tenham seguro Aziza Advancecare, ou então que contratualizem a mãe ou o pai o serviço com a Aziza Advancecare, incluam o bebê após o nascimento, para terem um serviço sem qualquer tipo de encargo. Eu, no domingo, dei um workshop aqui numa loja de puericultura no Porto e estava a passar esta mensagem e uma senhora, eu sou cliente da Aziza, e eu disse, olha, faz favor, o seu kit, e ela, só assim, eu pensava que isto era um desconto sobre, eu disse, não, tenho a criopreservação, só tenho de mudar o seu número da pólice, com os vossos dados, envia-se o contrato, não tem qualquer valor a pagar pelo serviço de criopreservação. É muito bom, é muito bom. A Aziza ainda é uma seguradora pouco divulgada cá em Portugal, como se rege pela Advancecare, está em todos os hospitais, claro, privados, nos Lusíadas, na Luz, na CUF. Uma consulta custa 18 euros, uma urgência custa 45 euros. Em Espanha
temos hospitais à Ziza. Aliás, a Já clínica de Navarra, sim. Já tem as próprias clínicas. Já é uma seguradora muito conhecida em Espanha. Vai começar a ter ramificações em Portugal. Claro. E isto é um roçadinho É para um os miminho. clientes à Ziza e para futuros clientes à Ziza, que eu acho que é muito bom. Isso é ótimo. Falando aqui agora mais dirigida para os pais, aqui a pergunta que eu venho já assim, está aqui assim na cabeça e que eu tenho a certeza que os papás vão ouvir o podcast. Porque é que é tão importante colher as células? A importância de colher estas células é que estas células são células virgens, são células imaturas. Elas existem no nosso corpo, noutras alturas da nossa vida. Exatamente. Elas se calhar não em tanta condição, em tanta quantidade, se calhar, pronto, mas... Exatamente, elas existem na polpa dentária, na medula óssea, no leite materno, só que são células adultas, são células que já não se conseguem diferenciar com tanta facilidade, são células que não se conseguem especializar da mesma forma que estas células. Aliás, nós não temos durante a nossa vida hipótese de colher células virgens e imaturas, a não ser na hora do parto. Essa é que é a decisão. Portanto, qual é a grande vantagem? É que comparativamente com, se algo vier a correr menos bem, a probabilidade que nós temos de encontrar um dador de medula é de 0,01%. Estas células são compatíveis com o bebê e 25% compatíveis com o irmão. Isto para quem está daquele lado, os 25% parece algo residual, mas 25% em medicina é imenso. É imenso. Portanto, e são células que não geram rejeição. Até podemos ter a sorte de encontrar um dador de medula, faz-se o transplante, numa primeira fase está tudo muito bem, mas passados uns meses o organismo começa a dizer, este sangue não é teu, e começa a dar sinais de problemas hepáticos, gastrointestinais, problemas de pele, falência de osso, e depois é o que nós ouvimos dizer que o enxerto não pulga, não socorre. Aliás, estas células, mesmo após infusão, após transplante, elas têm menos complicações ou não trazem complicações pós-tratamento. Aplicabilidade, muitas. Sim, doenças oncológicas, na área do sangue do cordão umbilical, doenças oncológicas, na área do cordão umbilical, na área regenerativa, 3 grandes grupos, osteoarticulares, autoimunes e metabólicas, sendo que no tecido do cordão umbilical estas células não precisam de compatibilidade entre pares. Para o sangue é só para o bebê e para o irmão. As células do cordão umbilical é para qualquer um na família que precise de utilizar este material. O que é muito bom ouvir, não é? Claro. Porque quando nós fazemos um investimento, há sempre aquela modalidade, a gente pensava só a colher o sangue, porque nós viramos, o que é que toda a gente tem dentro das doenças de sangue? Sem dúvida. São as mais graves, não é? Mas depois, ao longo do tempo, vamos começar a pensar no Parkinson, na esclerose múltipla. Coisas que não acontecem normalmente em crianças e que nós na altura não estamos a pensar, mas que a longo prazo, não é? Acabamos por ter estes problemas, paralisias cerebrais e diabetes, e doenças do coração, que já são dado passos também a nível de investigação oncológico também. E assim, nós focamos muito, criopreservação, ainda está muito enraizado, criopreservação, doenças de sangue. Sim, depois falta o resto. E depois pensamos, pois, mas não é para todas, não dá para todas as doenças de sangue. Não, 90 doenças hoje em dia já é imenso. Okay? Mas não quer dizer que isto fique balizado aqui. Temos toda uma vida pela frente, a investigação anda a passos largos e outras doenças podem vir a ser descobertas com o tratamento. Passos dados noutro tipo de intervenções, na paralisia cerebral, sim, por exemplo. Sim, não curam, não fica uma pessoa sem, mas melhora a qualidade de vida. Autismo, vocês têm um caso de sucesso do autismo, não é? Em que a criança não deixou, o jovem não deixou de ser um autista, mas teve uma melhoria significativa. Claro, é sempre uma criança que vai precisar de um acompanhamento enorme, mas para aquele casal já foi... Para casais que conhecem bem os casos de autismo. Eu fiz durante muitos anos intervenção precoce, trabalhei numa ELI, acompanhei muitos casais com crianças autistas e outros distúrbios, mas com autismo sei qual é a dificuldade e a vitória que é conseguirem outras pequenas conquistas. E estas pequenas conquistas, se forem assim
que apesar há níveis de autismo mais profundos. Cada vez há mais. Sim, e também estavam subdiagnosticados. Tá. Agora nós, é tudo espectro daqui, espectro dali, nós conseguimos aqui encaixar, e se formos a ver, somos todos um bocadinho diferentes. Nós não somos só assim, não gosto desta palavra, nós não somos todos muito normais, mas todos nós temos uma especificidade, e não significa que isso seja uma coisa má. Mas, de facto, algumas especificidades, como o caso do autismo, leva a ter que ter intervenções para a pessoa se ajustar e ter uma vida social, uma vida enquadrada naquilo e terem... Não preferir uma palavra, uma única. Exatamente, estamos a falar de situações, porque nós temos... Nós todos somos diferentes. Isso é a ideia de que somos iguais, eu acho que não é verdade. Não, nós somos todos mesmo diferentes. Agora, há situações em que há necessidade de intervenção, até de terapeutas e de técnicos, e para permitir que essas pessoas tenham, mais tarde, uma vida útil e sejam felizes e consigam enquadrar-se, mesmo com as suas diferenças. E há graus de autismo bastante graves, e conheço também, em termos de paralisias cerebrais, alguns estudos em que realmente se conseguiram pequenas vitórias, mas que depois no impacto destas famílias fazem uma grande diferença. Que fazem uma grande diferença. Claro. E eu acho que os pais devem pensar muito bem, não isto como um seguro de vida, mas ter ali um plano... Sem dúvida, depois de acordo com as prioridades. Há pessoas que preferem, dão prioridades a ter um carrinho XPTO para o bebê. Pois, um trio com várias coisas que depois não se vai utilizar. Quando o importante é a cadeirinha para o carro, que é segurança, não é? E depende das prioridades de cada um. Não é? Exatamente. Em termos de produtos, eu sei que antigamente se falava só muito de colher sangue, agora colhemos as duas coisas. Sim. E eu sei que vários laboratórios, e a Bebé Vida também tem esses produtos, e tem várias vezes produtos, parece que é a mesma coisa, mas não é. E depois aparecem-nos ali valores diferentes. Exatamente. Nós temos serviços, hoje em dia todos os serviços que nós temos englobam sangue e cordão. Okay? O sangue, já temos um sangue avançado, sendo possível, em vez de uma criobolsa, já conseguimos guardar 2 criobolsas, isto se for possível, nós não inventamos células. Mas isto é a quantidade de sangue tem que ver, exatamente, quanto maior a quantidade de sangue, melhor. Por isso é que nós sensibilizamos o profissional de saúde da sala de partos, dos blocos, que é muito importante uma boa colheita de sangue do cordão umbilical, porque depois impacta à chegada ao laboratório, até para ser criopreservado ou não. Okay? Em relação ao cordão, o cordão aí é que pode ter diferentes formas de ser guardado, ou fragmentado, conforme o próprio nome indica, em fragmentos, com as células do cordão todas juntas, sabemos que estão vivas, não sabemos quantas existem de cada tipagem. Ou isolado, em que retiramos dessa miscelânea de células as células que neste momento têm aplicação terapêutica, que são as mesenquimais, e isolamos logo aquelas células, testamos-nas na sua potência, preparamos para a terapia. Ou então o tecido total, em que dividimos o cordão a meio, entre 20 a 30 centímetros, dividimos aquele cordão a meio, guardamos metade na versão fragmentada e outra metade na versão pronta para a terapia. Qual é a vantagem? Guarda o dobro do cordão e no tecido virgem, fragmentado, vai guardar umas células que são as endoteliais, que ainda não têm aplicação terapêutica, mas já há estudos muito promissores e não temos a menor dúvida, mais tarde vão sair. E ainda durante o período em que a pessoa fez o contrato. Exatamente. Vale a pena, não é? Até porque assim, o contrato de criopreservação não é estanque, não chega aos 25 anos, ele é renovável. Claro. Se estiverem em condições. Exatamente. Portanto, o que nós vamos fazendo, vamos aferindo no nosso dia-a-dia a viabilidade das amostras, por isso é que nós também trabalhamos com doações, nós aceitamos doações estas que não são para ajudar ninguém, são para a área de investigação e do nosso trabalho diário. Okay? Nós não podemos estar a descongelar uma amostra de um cliente que nos confiou a amostra do filho, portanto nós fazemos isso com amostras doadas, vamos
criopreservando, vamos descongelando, vamos utilizando. Para perceber naquele tanque, naquelas condições, exatamente, se se elas estão viáveis. Eu lembro-me que há uns anos atrás se fazia, por exemplo, no cordão, congelava-se para depois poder fazer testes de vez em quando. Alguns laboratórios faziam isso na própria amostra, porque tiravam uma pequena parte que era para irem fazendo. Mas isso fica à parte, sim, fica num criobaile à parte. Sim, isso não conta. Não é o que conta o que está criopreservado. É para as pessoas perceberem que não mexem. Não, no que está criopreservado não. Ficamos sempre, mesmo casais que só queiram o serviço de sangue, nós guardamos sempre um fragmento de cordão para testes. Para testes. Não mexem na amostra que está preservada. E assim, nós já sabemos, nós no frigorífico, no nosso congelador, quando descongelamos, aquilo depois não pode ser voltado. Exatamente. Pode voltar a congelar, não é? Portanto, aqui é a mesma coisa, portanto, é para as pessoas também não pensarem que estes testes e que estas colheitas vão fazendo, estas análises que vão fazendo variedade ao longo dos anos, durante o contrato, não pensem que é na vossa amostra que estão a fazer, não é aquela amostra, mas a ideia que às vezes as pessoas ficam é que vão ver se aquela amostra ainda está viável. Não, são colheitas de teste, são de controle, são colheitas de controle, estão ali nas mesmas condições. Fazemos teste de controle à amostra. Teste de controle à amostra, mas é não naquela que está a criar. Por isso é que é muito importante visitarem o laboratório. Pois, é importante, eu acho que é interessante quem tiver a oportunidade, já que a BB Vida promove essas visitas gratuitamente, não pagam nada para ir ver, porque às vezes a gente também pensa que... Independentemente da decisão que venham a isso, vão fazer ou não é? Pronto, mas quem tem quem acha que isto é importante para a tomada de decisão, o ver o que é que realmente acontece. Sim, isto é muito empírico, eu estar aqui a falar, e outra coisa, equipar-se e entrar no Sim, eu notei que para mim foi impactante, foi diferente. E a primeira vez realmente achei que fazia todo sentido a ver. Também para perceberem a importância quer de uma boa colheita, quer do transporte rápido dos serviços para o banco, tudo este percurso. Vocês vão buscar... Nós temos uma entidade externa, que é a BioExpress, que após o bebê nascer, os casais contactam, dão os dados que são pedidos e a BioExpress passa todos os dias, tem um roteiro que passa nas unidades hospitalares para recolher e trazer para o laboratório para ser analisado, para nós percebermos se aquela amostra está em condições de ser criopreservada ou não. Recebem posteriormente um e-mail e então só a partir daí é que se faz o pagamento do serviço. Até que tudo esteja acalculado que está realmente em conformidade com as nossas acreditações. Claro. Também e assim, claro que isto agora vamos aqui um bocadinho ao senso comum. Quanto mais pertinho estivermos do laboratório, também. Mas menos mexemos com a. Menos mexemos também, mas eu vou aqui partilhar, eu faço o Funchal. E a nível nacional, vocês fazem. A nível nacional, o Hospital Nélio Mendonça tem das melhores colheitas, tanto em volume. Venham para o Porto. Mas também há mais do que um voo todos os dias. Claro, sim. O Porto está aqui perto do sem dúvida. Exatamente. É um laboratório perto das entradas e saídas da cidade, construído de raiz para ser um laboratório, um banco de células estaminais, não há um armazém, nem sequer é alugado, as instalações são nossas, portanto, ali ninguém nos tira. Estamos a crescer, temos espaço para crescer, vamos receber mais tanques. Portanto, é um orgulho muito grande. Sim, nota-se. Da maneira como trabalha com os nossos casais, como fala, também realmente nota-se que tem gosto no muito. E é assim, a informação clara é mais importante. E acho que esta é a mensagem que nós queremos passar aos casais, é que realmente perguntem, falem, conversem, vejam realmente, porque principalmente aqueles que estão com dúvidas ou mal informados não devem tomar uma decisão em cima uma amiga minha fez, mas aquilo não serviu para nada. Ainda bem que não serviu. Ainda bem, mas fazem as comparações. Que seja o pior investimento na vida, não é? Ninguém quer mexer numa amostra destas. Ninguém. Quando vamos mexer numa amostra destas, correu menos bem, não é? Sim. Então, depois também houve uma fase mais atrás em que se vinham
também fruto, se calhar, dessa tal publicidade um bocadinho enganosa, não é? Sim. De pessoas famosas que fizeram e que aquilo não serviu depois para a doença de sangue. Isto vem tudo da má informação, Sim. porque se a pessoa estiver bem informada, sabe que aquilo não é para tudo, mas que é para coisas muito importantes. Claro. E se elas acontecerem, nós vamos ter... Temos que querer nos agarrar a qualquer coisa, claro. Sim, e temos ali, não deu para tudo. Ou então fez o transplante, fez a utilização das células, mas não curou. Eu tive há uns tempos atrás... Isso acontece com qualquer outro tratamento, não é? Claro. Não é garantia de cura, mas é mais um tratamento que se tem, não é? Porque nós também não prevemos se o antibiótico ABC vai fazer efeito naquela... Ainda não se faz, mas já se faz, mesmo sendo uma doença do foro hereditário, sanguíneo, já se vai fazendo infundir as próprias células no paciente, de modo a criar ali uma confusão no sistema imunitário para retardar o avanço da doença, para se ter tempo para decidir o passo seguinte. Exatamente. A avançar. Tá, claro. Isso era impensável quando eu tive o meu primeiro como filho. Multiplicar células de sangue. Sim. Era algo que era utópico. E em abril de 2023... Pensar, se eu tivesse feito, agora ninguém fica com este peso na consciência. Eu não tenho peso na consciência, mas a ver a evolução, eu recordo, se eu tivesse tido outra informação na altura, a esta altura, meu filho tem 18 anos, eu a esta altura ainda tinha células, e já estava com uma aplicabilidade e uma evolução que não tinha quando eu escolhi. Mas ainda estão viáveis, de certeza, claro. Ainda as poderia utilizar, e em 20 anos, o investimento que eu fiz há 18 anos atrás, que eu teria feito há 18 anos atrás, hoje eu teria aqui uma coisa muito mais valiosa, porque entretanto a ciência evoluiu e tem muito mais aplicabilidade do que aquilo que se pensava muito mais. Na altura em que se escolheu. E o que nós estamos a falar aqui hoje, tenho a certeza que daqui a uns 10 anos, não é? Se eu ainda devo estar, porque a minha idade da forma ainda falta um bocadinho, mas certamente que eu vou estar a falar, isto ainda vai ficar gravado para a posteridade, para depois ver o que é que nós dissemos este ano e daqui a 15 anos fazemos uma comparação. Olha, na altura ainda se escolhia uns saquinhos e agora é que vai tudo quase virtualmente, aqui até feita virtualmente. Não, isso não é possível, mas certamente que vai ser, acredito que vai ser bem diferente daqui a uns anos. À velocidade em que isto está a evoluir. Ainda bem que assim é. Não? Sim. Novidade na nossa app. Este podcast vai estar lá disponível para vocês verem, reverem. Há mais informações, há muito mais informações mais específicas que a Maria poderá esclarecer-vos, e na nossa app vai ter um separadorzinho melhor. Se já estão a ver isto, certamente que já têm esse separador, porque ele vai estar lá coladinho, não é novidade para ninguém, mas se estão a aceder a isto através do Spotify ou através da páginazinha do podcast, na app, têm lá no Pages, tem aí embaixo uma página só para criar reservação, onde estará o contacto da Maria, e a Maria vai ao contacto direto com ela, e ela vai ter a oportunidade de vos explicar aquilo que vocês precisarem, e mais específico, porque nós estaremos aqui muito mais tempo a conversar, e poderão certamente pedir esclarecimentos através desta app gratuitamente também a título de informação, com a Maria, que vai disponibilizar o seu contacto, e é só fazer um cliquezinho e já ficam, ou por e-mail ou por telefone, vocês vão poder contactar a Maria e pedir mais informações sem compromisso nenhum, está bem? Portanto, Maria, muito obrigada por esta conversa, foi muito agradável. Acho que dá a visão do que é realmente a preservação no nosso país. Sim. E porque é que às vezes há muitos fantasmas aqui à volta, isto não é nenhum bicho de 7 cabeças, isto é o futuro. Eu sou a favor. Acho que não devemos desperdiçar a oportunidade de quem pode fazer. Sim, se não for colhido no dia do parto, parto ao lixo. Vai ser ensinado. E quem pode, quem tem possibilidades, claro que ninguém vai fazer... Ou no limite, façam doação. Nós aceitamos doações, está bem? É só contactar, eu quero doar, entregamos o kit, não tem qualquer tipo de valor a contemplar, mas pelo menos o bem tão precioso não vai parar ao caixão previsto e serve para ajudar a investigação. E avançamos. Quer dizer, daqui a uns anos temos um podcast, nós as duas mais velhinhas. Muito diferente. Mas a dizer coisas muito atuais. Também. Também. Obrigada. Espero que tenham gostado. Se precisarem, disponham. Felicidades. Beijinhos a todos. Obrigada.